Bom dia, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, ou seja, conversando sobre doutrina espírita, que é uma produção, o nosso programa, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, com endereço à Rua Alto de São Sebastião, número 422, nesta cidade de Limoeiro. E gostaríamos de aproveitar o ensejo para informar que a instituição espírita Adolfo Bezerra de Menezes já retornou com as suas atividades normais, estudo do Livro dos Médiuns, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo do Livro dos Espíritos e acompanhado com o tratamento espiritual através de passes magnéticos, da mesma forma que ocorria antes da coronavírus. E no programa de hoje, que é o último sábado do mês de outubro, nós consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos algumas perguntas do mesmo cidadão que é interessado nos estudos do Espiritismo. E a pergunta de hoje que ele nos faz, que nós anotamos aqui, a pergunta é: na visão do Espiritismo, na visão espírita, como o Espiritismo considera o egoísmo e como combatê-lo. E ele também pergunta, acrescentando, qual o mais poderoso inimigo do homem aqui na Terra, que são perguntas correlatas. E nós, então, vamos explicar aqui, baseado no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é o livro e estudo do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Mas para as criaturas que ainda não conhecem o Livro dos Espíritos, nem o valor do Livro dos Espíritos, a importância deste Livro dos Espíritos para as criaturas humanas, gostaríamos de fazer um esclarecimento muito breve acerca do Livro dos Espíritos. Em primeiro lugar, diríamos que o Livro dos Espíritos foi do qual que nasceu a religião do Espiritismo. O Espiritismo nasceu do lançamento do Livro dos Espíritos. Lançamento este que foi em Paris, a capital da França, lançamento feito pelo próprio Allan Kardec, a 18 de abril de 1857. 18 de abril de 1857. Foi a partir daí que surgiu a doutrina dos Espíritos, a revelação do Espiritismo, que não é da autoria do próprio Allan Kardec, mas é da autoria de um conselho de espíritos superiores que passaram aqui pela Terra, que foram aqui na Terra homens intelectuais, ilustres, inclusive alguns pertenceram às religiões do passado. Entre eles, Santo Agostinho, e também entre os grandes filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles e demais sábios da época dos antigos gregos, foram os autores do Espiritismo, acrescentando-se também João Evangelista,
e outros discípulos de Jesus e apóstolos, inclusive ou tendo à frente o próprio Paulo de Tarso, ou seja, o apóstolo Paulo, com diversas mensagens em todas as obras da codificação do Espiritismo. E apenas para esclarecimento e informar aos que ainda não conhecem o Livro dos Espíritos, nesse pequeno texto, diz: é chegada a época de conhecer a verdade. E o Espiritismo vem elucidar questões importantes de maneira aberta, democrática, sem oferecer salvação a ninguém, sem equívoco e sem simbologia. O Espiritismo não exige uma crença cega, ao contrário, basta saber porque se crê para que a fé em Deus seja verdadeira, fundamentada no raciocínio e na razão. E diz mais para encerrar: ao demonstrar o Livro dos Espíritos, entre outras verdades, a demonstrar a imortalidade da alma, o Espiritismo reafirma e fortalece a fé no futuro, na vida espiritual, no depois da morte, mostrando-nos que esse futuro pode ser bom ou mau, dependendo unicamente de nós mesmos, mostrando que é o homem que cria o seu próprio futuro, feliz ou desgraçado, na vida depois da morte. E diz mais: o Livro dos Espíritos é a compilação dos ensinamentos dessa doutrina renovadora, que nos faz entender tudo o que antes parecia incompreensível. Veio hoje o Espiritismo esclarecer o que era antes incompreensível, o que era tido na área da religião como sobrenatural, como milagres, como misticismo, e o Espiritismo veio explicar que não existe milagres. E através da reencarnação veio explicar o inexplicável, com base na reencarnação. E diz, para encerrar: eis aí o Livro dos Espíritos, que é uma obra que, mais do que um livro, é para ser estudado, refletido, meditado, como uma obra de cabeceira. É um manual de conduta moral e espiritual para a vida do homem aqui na Terra, que o prepara para o depois da morte. E nós acrescentaríamos, pela nossa própria conta, que o Livro dos Espíritos é um livro universalista. Todas as igrejas, todas as criaturas humanas, religiosas ou não, podem conhecer o Livro dos Espíritos sem prejuízo da sua fé, sem prejuízo da sua religião. E o Livro dos Espíritos, o conhecimento desta grande obra, que é de um conselho de espíritos superiores e não do próprio Allan Kardec, veio para esclarecer a humanidade. Chama-se o Livro dos Espíritos. E é justamente neste Livro dos Espíritos que nós vamos atender a pergunta do nosso companheiro, que é esta pergunta. Vamos apenas reavivar a pergunta. Na visão espírita, qual o maior e mais poderoso inimigo do próprio homem? E outra, e a mesma pergunta: como o Espiritismo considera o egoísmo? Ele, na pergunta, já está fazendo a resposta. E nós aqui consultamos o Livro dos Espíritos
Mas antes, gostaríamos de pedir à técnica a nossa parte musical, ou o intervalo musical para o nosso programa. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, com o tema de hoje, nós consultaríamos aqui a referida obra na questão, vamos ver aqui na questão que ele nos pergunta aqui, na questão 913, que fala sobre o egoísmo. Vamos ver o que Kardec pergunta ao Conselho de Espíritos Superiores, autores de O Livro dos Espíritos, autor do Espiritismo. Dentre os vícios, Kardec pergunta: qual que se pode considerar mais radical aos seres humanos? E os espíritos superiores respondem: temos-lo dito muitas vezes, Kardec, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, porquanto não atacar, enquanto não atacardes esse mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. O egoísmo, segundo Allan Kardec e também os espíritos, é a chaga social, é o câncer da sociedade, é a lepra dos seres humanos, porque é do egoísmo, segundo os comentários do próprio Allan Kardec, é do egoísmo que nasce seu filho predileto, o orgulho, em forma de prepotência, orgulho em forma de arrogância, orgulho de mil maneiras, porque o orgulho se manifesta de mil faces aqui na Terra. Vem do orgulho e do egoísmo a inveja, o ciúme, a avareza, vem as paixões de toda a natureza e vem as inclinações para o mal. Portanto, o egoísmo, na visão do Espiritismo, atendendo à pergunta do nosso companheiro, o egoísmo é a chaga da sociedade, é o câncer dos seres humanos, é a lepra social que todas as religiões e todas as criaturas humanas devem se armar fortemente, poderosamente, no entendimento dos espíritos, para combater este mal social que é o egoísmo. E para encerrar, o Conselho de Espíritos Superiores diz: quem quiser, desde esta vida, e se aproximando da perfeição moral, deve expurgar, eliminar, destruir do seu coração todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade ensinada pelo Cristo em seu Evangelho. Ele, o egoísmo, neutraliza, elimina, destrói todas as outras qualidades morais dos seres humanos. Então nós vemos aí a resposta dos espíritos superiores
para a pergunta do nosso companheiro que está interessado pelos estudos do Espiritismo. E gostaríamos de mais uma vez pedir à técnica o nosso intervalo musical. Dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo, para complementar a resposta à pergunta deste nosso companheiro e também para um amplo esclarecimento ao público que está ouvindo o nosso programa Encontro com o Espiritismo, conversando doutrina espírita, na questão 917 de O Livro dos Espíritos, para os estudiosos, Allan Kardec pergunta a esse conselho: qual o meio de se destruir o egoísmo? Qual o meio, a arma, a forma, a maneira de combater o maior inimigo da sociedade e o maior inimigo do homem? É o egoísmo. E os espíritos respondem: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque parte, deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre para mantê-los, suas leis, sua organização social, sua educação. Tudo isto são um contingente forte para alimentar o egoísmo no coração do homem aqui na Terra. E continua os espíritos: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral do homem for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. É o Espiritismo que veio para ajudar o homem a combater este inimigo dele, que é o egoísmo. Dentro da compreensão da vida espiritual, para que o homem combata o egoísmo em si e, por consequência, os demais homens também combatam para melhorar a vida social aqui na Terra. E diz mais aqui o Espírito Superior: quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os homens, modificará os homens, modificando seus hábitos, seus costumes, seus usos, as relações sociais. O egoísmo se assenta na importância da personalidade, diz aqui o Espírito Superior. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, que repete é a resposta do Espírito, repito, mostra as coisas de tão alto, de tão elevado, que o sentimento da personalidade pessoal, a autoestima, a super orgulho desaparece, de certo modo, diante da imensidade das virtudes. Ora, destruindo essa importância do orgulho, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele, o Espiritismo, necessariamente combate o egoísmo. É o Espiritismo que veio aqui ao mundo para combater, ajudar pela educação
moral e espiritual do homem, ajudá-lo a combater o seu maior inimigo, o nosso maior inimigo, que é o egoísmo, que daí surge, como já dissemos, o orgulho, as vaidades, a violência, o ciúme, a inveja, a má vontade, tudo nasce do egoísmo. Por isso é que os espíritos classificam o egoísmo como a lepra social, a chaga da sociedade, o câncer das nações, que é o egoísmo. E pediríamos então mais um intervalo musical para o programa Encontro com o Espiritismo. E voltando ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós vamos dar prosseguimento e vamos para outra pergunta que o nosso companheiro fez em nosso programa, este cidadão interessado no Espiritismo. Ele pergunta, é outro tema, que nasce outro tema para o programa. Ele pergunta: como pode o homem dominar suas inclinações para o mal? Como pode, de que jeito, de que maneira? Como pode o homem dominar suas inclinações para o mal? Como pode? Essa é a pergunta do nosso companheiro. E nós então recorremos ainda ao Livro dos Espíritos, que responde diretamente para tirar as dúvidas das pessoas. Nós consultamos aqui o mesmo Livro dos Espíritos, na questão 909. E Allan Kardec então pergunta aos espíritos superiores: poderia sempre o homem, pelos seus esforços pessoais, poderia ele vencer as suas más inclinações? Esta é a pergunta. E os espíritos respondem: sim, Kardec, poderia sim, e frequentemente, fazendo esforços muito pequenos, muito insignificantes. Diz mais: o que lhe falta, Kardec, é a vontade, é o querer, é a vontade, é o livre-arbítrio, para vencer as suas inclinações para o mal, administrá-las, dominá-las, superá-las com uma pequena força de vontade. E diz mais o Espírito, diz mais ele: ah, Kardec, quão poucos homens dentre vós fazem esforço. Quantas pessoas se esforçam para superar suas paixões, dominar suas paixões? Quantas pessoas tem que fazem isso? Muito poucos. E, no entanto, todos têm o livre-arbítrio dotado por Deus, todos têm força de vontade, mas não têm a iniciativa de pôr em prática o querer, a vontade, para dominar as suas imperfeições morais. E na outra pergunta, para responder à pergunta do nosso irmão, Allan Kardec pergunta ao Conselho de Espírito, na questão 910. Pode o homem, Kardec, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Quer dizer, pode um homem fraco, pode ele recorrer ao anjo da guarda? Essa é a pergunta de Kardec. Aos seus protetores espirituais, a prece, a oração a Deus, a Jesus, aos seus anjos da guarda. Pode ele fazer isto, o homem, diante das tentações, das paixões para o mal, para lhe levar às quedas morais? Pode o homem recorrer aos espíritos para fortalecer a sua vontade? Pode fazer isso? É a pergunta de Kardec. Aí os espíritos respondem: se pela prece,
pela oração, pedir a Deus e aos bons espíritos, que é o bom gênio, com sinceridade, com verdade, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio para ajudá-lo, fortalecer a sua vontade. Porquanto é essa a missão dos anjos da guarda das criaturas humanas. Então, pela resposta dos espíritos, atendendo à pergunta do nosso companheiro, aqui em nosso meio, nós temos a prece, a oração, para fortalecer a nossa vontade diante das paixões, quando elas são muito ardentes, nós podemos vencê-las, nós podemos dominá-las. Quem é que não pode dominar uma tentação? Tendo em vista que não existe arrastamento irresistível para a prática do mal. Os espíritos responderam a Kardec que não existe arrastamento irresistível para a prática do mal, porque o homem tem o livre-arbítrio, a livre vontade, o querer, e além disso, quando a vontade está frágil, quando a vontade é fraca, mas o indivíduo tem fé, recorre a Deus pelas orações, tem à sua disposição o poder da oração, o poder da fé, o poder das preces, com as quais podem pedir ajuda aos espíritos superiores, como foi dito pelos espíritos na resposta anterior. Então, esta é mais uma resposta dos espíritos a essa pergunta do nosso irmão. Mas para encerrar este estudo do Livro dos Espíritos, nós, para esclarecer ainda mais ao público que escuta o programa Encontro com o Espiritismo e tem interesse pelo tema, Allan Kardec pergunta mais uma vez aos espíritos: não haverá paixões, tentações tão vivas e irresistíveis que a vontade do homem seja impotente para dominá-las? Esta é a pergunta. E os espíritos respondem: há muitas criaturas, Kardec, que dizem, quero, mas a vontade só lhes está na palavra, na boca, nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficariam que não seja como querem. Gostaria que continuasse da mesma forma. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade moral, e porque gosta, se compraz, se delicia nas suas próprias paixões. Aí não quer. Aí por isso é que a vontade dele é fraca, porque ele quer continuar nas paixões, nas tentações. E para encerrar, aí o espírito encerra: compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir, quer dizer, a virtude, toda vez que nós somos tentados nas paixões e dominamos as paixões, controlamos as paixões, administramos bem as paixões, a virtude, porque toda vez que somos tentados para a prática do mal e resistimos, ficamos mais fortes, muito mais fortes, para combater outras paixões e reprimi-las. Mas se cedemos a uma tentação, ficaremos mais fracos, e diante de outra tentação cairemos novamente. O que é que nos falta? A força de vontade, o querer. Querer é poder, a vontade dá querer, e querer é poder quando a pessoa quer. E então, o Espírito encerra:
Vencer as paixões é para ele, para o homem, mais uma vitória do espírito sobre o materialismo, sobre a matéria. E então nós, hoje, encerramos o nosso programa, aliás, o estudo do Livro dos Espíritos, mas continuaremos com o nosso programa e pediríamos o intervalo musical para o nosso programa de hoje. Ora, dando continuidade, mais uma vez, ao programa Encontro com o Espiritismo, nós, para o encerramento do nosso programa, convidaríamos o nosso amigo e irmão, colaborador do nosso programa, para encerramento, o médium mundialmente conhecido Divaldo Pereira Franco, que tem a Mansão do Caminho e que mantém mais de 3.000 crianças, com a ajuda de quase 300 livros psicografados, escritos pelos espíritos através de sua mediunidade. É o fruto destes livros que mantém quase 3.000 crianças, de todas as formas, lá na Mansão do Caminho, que o próprio Divaldo Pereira Franco, em sua mocidade, construiu e fundou esta sociedade, o Centro Espírita Caminho da Redenção, lá em Salvador, na Bahia. E valendo dizer que Divaldo Pereira Franco está com 96 anos de idade, mas ainda lúcido e no batente, cuidando do trabalho do Espiritismo na Mansão do Caminho. E com a palavra, o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, para dar encerramento ao nosso programa. Com a palavra, Divaldo Pereira Franco. E dando encerramento ao nosso programa, com a pequena mensagem de Divaldo Pereira Franco, convidamos os ouvintes do programa Encontro com o Espiritismo para tirar as dúvidas das criaturas acerca da doutrina espírita, que pode ser estudada, lida, conhecida por todas as criaturas humanas, independente do seu credo religioso, sem nenhum prejuízo para a sua crença religiosa. E convidamos todos para o próximo sábado, para uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos, e o programa é de 8h30 às 9h, todos os sábados. E nós, então, nos despedimos e desejamos um excelente final de semana para todos. E até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Muita paz para todos.